Cidades perdidas. Os segredos de civilizações desaparecidas. Ao longo da história, diversas civilizações grandiosas desapareceram, deixando para trás apenas ruínas misteriosas que intrigam arqueólogos e exploradores. Dentre as mais fascinantes estão as cidades perdidas, locais que um dia pulsavam como centros de poder e cultura, mas que foram engolidos pelo tempo, como Pompeia e Herculano. Como cidades vibrantes, cheias de vida, puderam simplesmente sumir. Quais segredos elas guardam e o que podemos aprender com suas histórias? Embarque com a gente numa viagem no tempo, explorando os vestígios dessas cidades perdidas e desvendando os mistérios por trás de seu desaparecimento. Escondida nos Andes peruanos, envolta em névoa, encontra-se uma prova da engenhosidade humana, Machu Picchu. Redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham, a cidadela inca é uma joia arquitetônica, um enigma que atiça a nossa imaginação. Imagine só terraços agrícolas esculpidos nas montanhas, templos com alinhamentos astronômicos precisos e pedras encaixadas com perfeição milimétrica, tudo sem argamassa. Machu Picchu permanece um mistério. Fortaleza? Retiro espiritual da elite inca? Residência de um imperador? Teorias pipocam, mas a verdade ainda não a desvendamos completamente. Caminhamos entre suas construções, tentando decifrar os sussurros do passado, buscando respostas nos ecos da história. Nas profundezas do deserto da Jordânia, esculpida em arenito rosa avermelhado, surge Petra, a cidade dos nabateus. Esta cidade antiga, escondida entre montanhas e desfiladeiros, é um verdadeiro tesouro arqueológico. Civilização antiga e enigmática. Os nabateus dominaram as rotas comerciais da Arábia e Petra, sua capital, era um oásis de prosperidade e riqueza. Eles construíram uma cidade que desafiava o tempo e a natureza. O Sikh, um desfiladeiro estreito, conduz ao tesouro, monumento icônico da antiguidade. Este caminho sinuoso e misterioso é a porta de entrada para as maravilhas de Petra. Esculpido na rocha, com colunas imponentes e detalhes ornamentados, o tesouro evoca a grandiosidade e o mistério de Petra. Cada detalhe esculpido conta uma história de habilidade e dedicação, mas Petra é muito mais. É um testemunho da engenhosidade humana. Túmulos, teatros, templos e casas, tudo esculpido na rocha, demonstram a habilidade artística e a engenharia avançada dos nabateus. Cada estrutura revela um pouco mais sobre essa civilização fascinante. Como eles realizaram essa façanha num ambiente tão hostil? A resposta é surpreendente. A resposta, em parte, está em seu sistema de gestão de água, permitindo-lhes prosperar no deserto. Eles criaram um complexo sistema de canais e reservatórios. Petra foi abandonada após um terremoto no século IV d.C., desaparecendo sob as areias do tempo. Suas ruínas ficaram esquecidas por séculos. Hoje, exploramos suas ruínas com admiração, imaginando a vida que floresceu ali e buscando entender os segredos dessa civilização que desafiou o deserto. Petra continua a inspirar e fascinar visitantes de todo o mundo. Capítulo 3. De todas as cidades perdidas, nenhuma cativa tanto a imaginação como Atlântida. Esta lendária cidade submersa tem sido um enigma por séculos. Mencionada por Platão, Atlântida seria uma ilha-nação poderosa e avançada, governada por reis sábios, com uma sociedade próspera e sofisticada que floresceu em tempos antigos. Um paraíso de riquezas inimagináveis, com ouro, prata e pedras preciosas em abundância, que atraía a atenção de todos. Seus habitantes viviam no luxo, cercados por palácios, templos e jardins exuberantes, desfrutando de uma vida de opulência e conforto. Mas essa utopia teve fim abruptamente.
A ganância e a arrogância, segundo Platão, corromperam os atlantes, levando-os a desafiar os deuses, o que selou seu destino. Como castigo, Atlântida foi destruída por terremotos e tsunamis, submergindo no oceano para sempre, desaparecendo nas profundezas. Seria a Atlântida apenas uma alegoria de Platão ou há verdade por trás do mito? A questão permanece. Sua localização exata, se existiu, permanece um dos maiores mistérios da história, intrigando estudiosos e exploradores. Expedições buscam vestígios da cidade perdida no fundo do oceano, qualquer pista que confirme a narrativa de Platão, mas até agora sem sucesso. Enquanto a busca continua, a lenda de Atlântida nos fascina, lembrando-nos da efemeridade das civilizações e do poder implacável da natureza. Capítulo 4. No coração da selva cambojana, encoberta pela vegetação densa e exuberante, encontra-se Angkor, a antiga e majestosa capital do Império Khmer, um dos maiores impérios do Sudeste Asiático. Por séculos, Angkor permaneceu oculta, seus templos e palácios tomados pela natureza, até sua redescoberta no século XIX por exploradores ocidentais que ficaram maravilhados com sua grandiosidade. Angkor Wat, o maior monumento religioso do mundo, é a joia da coroa de Angkor, um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos Khmer. Dedicado a Vishnu, o templo é um exemplo impressionante da arquitetura Khmer, com suas torres majestosas, baixos relevos detalhados e proporções harmoniosas que encantam os visitantes. Angkor é muito mais que Angkor Wat. A cidade antiga é um vasto complexo de templos, palácios e estruturas que se estendem por quilômetros. A cidade se estende com canais, reservatórios e templos, testemunhando a grandeza e a sofisticação do Império Khmer, que dominou a região por séculos. No auge, Angkor abrigava mais de 1 milhão de pessoas, sendo uma das maiores cidades do mundo pré-industrial, um centro de cultura, religião e poder. Seus governantes criaram um sistema de irrigação avançado que permitiu o cultivo de arroz em larga escala, sustentando a população e o poder do império, garantindo sua prosperidade. No século XV, Angkor foi abandonada, deixando para trás um legado de mistério e esplendor. As razões para o declínio do Império Khmer ainda são debatidas. Mudanças climáticas, invasões, instabilidade política. Todos esses fatores podem ter contribuído para o seu colapso. Hoje, Angkor é patrimônio mundial da Unesco, seus templos atraindo visitantes do mundo todo, que vêm para admirar a grandiosidade e a beleza de uma civilização perdida, mas nunca esquecida. Capítulo 5. Nossa jornada nos leva a Çatalhöyük, na Turquia, um dos mais antigos assentamentos humanos. Imagine, há 9.000 anos, a agricultura engatinhando e as primeiras comunidades urbanas surgindo. Çatalhöyük nos mostra esse período crucial da história, revelando como nossos ancestrais viviam e se organizavam. Sem ruas, as casas de adobe eram agrupadas como favos de mel e os moradores se locomoviam pelos telhados, acessando suas casas por escadas. As paredes internas eram decoradas com murais, retratando cenas de caça, animais e divindades, mostrando a vida espiritual e cultural dos habitantes. Arqueólogos descobriram práticas funerárias elaboradas, com os mortos enterrados sob o piso das casas, com oferendas como ferramentas, alimentos e objetos ornamentais, sugerindo uma crença na vida após a morte. Çatalhöyük é um marco na história, um testemunho da capacidade humana de inovação e criação de comunidades complexas desde os primórdios. Essas cidades perdidas são mais do que testemunhas do passado. São portais para a genialidade, os desafios e os mistérios das civilizações antigas.
Cada ruína conta uma história, nos conectando a um tempo em que a humanidade desbravava os segredos da Terra. Explorando esses vestígios, somos lembrados de nossa própria mortalidade e da efemeridade das civilizações. As cidades perdidas nos ensinam que até as maiores realizações humanas podem ser tragadas pelo tempo e que a natureza pode reclamar o que foi construído. Que as lições aprendidas nos inspirem a preservar nosso legado, a aprender com o passado e a construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações.